Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver fonte de corrente constante ou espelho de corrente com MOSFET. Vamos lá? O circuito do espelho de corrente é mostrado na figura. Esse não é um circuito comum nos equipamentos eletrônicos, mas é muito comum dentro dos circuitos integrados, como no circuito do amplificador diferencial da figura. Vou mostrar esse circuito porque o seu funcionamento envolve alguns conceitos importantes do MOSFET e que fazem parte do dia a dia do uso desse componente, principalmente o entendimento da curva característica para a polarização do MOSFET. A fonte de corrente com MOSFET é usada principalmente em dois casos. Primeiro, como fonte de corrente constante, aquela fonte que aparece muito na teoria, mas na prática somente quando implementada com um transistor ou MOSFET, como nesse circuito. Segundo, é como carga ativa, isso é, no lugar de uma resistência, já que nos circuitos eletrônicos as resistências são usadas para controlar a corrente. O circuito da figura é extremamente simples, dois MOSFETs de canal N e um resistor. Veja como funciona agora. O dreno do MOSFET Q1 está ligado no seu gate. Então, a tensão gate source, VGS, é igual à tensão dreno source, VDS. Essa é a chave para entender esse circuito. Olhando a curva de transferência do MOSFET, essa curva é dividida em duas regiões. A região da direita, quando a tensão dreno source é igual ou maior do que a tensão gate source, a região desenhada em verde na figura. Essa região é chamada de região de saturação ou ativa. A característica dessa região é que para uma determinada corrente de gate source, a corrente de dreno source, vou chamar simplesmente de corrente de dreno, se mantém constante, mesmo que a tensão dreno source varie. São as retas na figura. Por exemplo, para a tensão gate source do MOSFET Q1 igual a 4 volts, a corrente de dreno se mantém constante acima da tensão dreno source igual a 4 volts. Veja a reta na figura. No circuito da figura, VDS é igual a VGS. Olha o curto ali. Então, a polarização do MOSFET recai exatamente na linha tracejada na curva de transferência. E a tensão VDS vai depender da resistência. Essa é a chave desse circuito. No exemplo, para uma tensão VGS igual a VDS igual a 4 volts, olhando no gráfico a corrente de dreno é igual a 0,4 amperes. Essa será a corrente no circuito. Quem fixa essa corrente é o MOSFET. É a característica desse MOSFET, o BS170. Se a tensão da fonte VCC for 9 volts, a tensão no dreno do MOSFET é igual a 4 volts. A tensão gate source, olha o curto ali. A tensão que sobra para a resistência R7 é 5 volts. Agora fica fácil saber qual o valor da resistência R7, que faz isso tudo acontecer. É só usar a lei de Ohm. 5 volts sobre 0,4 amperes, isso dá 12,5 ohm. Então, a corrente nesse circuito é ajustada através de R7 e das características do MOSFET. Mas o que isso tem a ver com Q2? Se o transistor Q2 for exatamente do mesmo tipo de Q1, forem dois transistores casados, por exemplo, dois transistores BS170 exatamente iguais, então, para a tensão gate source de Q1, que é a mesma de Q2, os gates estão ligados juntos. Essa tensão gate source vai forçar a corrente de coletor de Q2 ser a mesma de Q1, pois o que determina a corrente de dreno de um MOSFET na região de saturação é a tensão gate source. Fantástico, não é mesmo? Mas ainda tem mais. A corrente no dreno de Q2 vai se manter constante para qualquer carga ligada ao dreno de Q2, desde que mantenha o transistor Q2 na região de saturação. Por exemplo, para uma resistência de dreno de Q2 igual a 5 ohm, com a corrente de 0,4 amperes, a tensão nessa resistência será de 2 volts.
A tensão dreno source será igual a 9 volts da fonte VCC, menos 2 volts da queda na resistência, sobra 7 volts para a tensão dreno source de Q2. Veja como o MOSFET ainda se encontra na zona de saturação. Então, ele ainda está funcionando como uma fonte de corrente constante. É importante que o MOSFET se mantenha dentro da região de saturação. Fora dessa região, o MOSFET passa a se comportar como uma resistência, e a corrente vai variar conforme a resistência de carga variar. É a região em vermelho da figura. Note que a corrente no dreno de Q2 é a mesma do coletor de Q1. O dreno de Q2 é um espelho da corrente do dreno de Q1. Esse é um espelho de corrente com MOSFET. Você viu nesse tutorial como é possível fazer uma fonte de corrente com MOSFET, um espelho de corrente. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!